Organização financeira. Quando algumas pessoas escutam isso, eu tenho certeza que elas já têm até arrepio. Primeiro porque ou elas não fazem ideia de como fazer ou por onde começar, ou porque elas até sabem sobre o assunto, sabem da importância, mas de organização a vida financeira delas não tem nada. Meus amigos, isso já foi uma questão pra mim e foi exatamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal pra contar um pouco pra vocês sobre os meus aprendizados no assunto e que de repente você pode usar aí na sua vida também. E aqui eu já quero reforçar por que isso é tão importante, ou pelo menos você deveria considerar aí na sua vida. Porque organização financeira, ou a falta dela, pode afetar e muito a sua vida profissional. Porque se você não tem organização financeira, muito provavelmente você não sabe nem quanto você deveria almejar ganhar de salário para corresponder ao padrão de vida que você deseja. Ou ainda, você até consegue alcançar patamares satisfatórios com relação ao seu ganho financeiro, mas não há equilíbrio nenhum nessa relação. Além de poder afetar também, e às vezes sendo até pior, o seu psicológico. Já que toda essa bagunça financeira muito provavelmente pode estar relacionada à crença e a padrões que você foi criando ao longo da sua vida. Mas antes da gente continuar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu sou a Thaís Albuquerque, estou há 31 anos como aprendiz nesse mundão, sou engenheira agrônoma, empreendedora e tenho esse canal aqui pra gente trocar esses aprendizados e sai vídeo novo toda semana, então se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse tipo de troca, já ativa também as notificações para ficar por dentro de tudo que está por vir. Bom, voltando ao nosso assunto, eu quero primeiro trazer aqui um princípio básico de tudo isso para vocês. Princípio que eu aprendi muito com o senhor meu pai, que sempre me cobrou muito com relação a essa organização financeira, desde sempre. E uma coisa que ele martelava aqui na minha cabeça e que você pode tomar como princípio básico para sua vida também, que é: as suas entradas menos a sua saída precisa ter um saldo positivo. Então meu pai sempre me instruiu a buscar uma vida financeira saudável. E é exatamente isso que eu quero trazer para esse vídeo aqui hoje. Eu controlo a minha vida financeira através de planilhas, por exemplo, desde que eu tinha uns 17 anos. E hoje eu vejo que, na verdade, isso já foi tarde. Apesar do meu pai sempre ter me instruído com relação a isso, eu acredito que muito provavelmente com as minhas filhas eu vou fazer diferente. Eu vou começar a instruir, eu vou começar a introduzir elas a essa organização financeira muito mais cedo e provavelmente eu vou instruir as minhas filhas a começar a olhar para isso ainda mais cedo. E com um olhar ainda mais profundo, com um viés mais profundo, do tipo de que o foco tem que ser ganhar sempre mais e não ficar tentando se apertar para fazer os seus custos caberem dentro daquilo que você ganha, além de investir, claro. E antes de eu te falar do básico que eu faço para ter a minha vida financeira minimamente organizada e planejada, eu quero te ressaltar mais um ponto de importância de você conseguir ter a sua vida financeira controlada na ponta do lápis. Porque, às vezes, nem tendo esse controle muito bem feito, a gente vai conseguir ter uma vida próspera financeiramente. E às vezes isso vai acontecer porque, infelizmente, as coisas apertam em determinadas fases da nossa vida. E aí, graças a Deus, você tinha tudo mapeado, porque aí é um passo a menos para você conseguir sair dessa situação. Mas, às vezes, você vai se apertar porque você é descontrolado mesmo. E eu falo isso até dando essa risada, porque isso já aconteceu comigo. Eu já fui a pessoa descontrolada por questões de maturidade e certa compulsividade, digamos, talvez, infelizmente. E ter o meu histórico financeiro todo mapeado foi fundamental, porque somente assim eu consegui sentar e analisar linha a linha de tudo aquilo que eu fazia para entender aonde estavam os meus gargalos, o que eu precisava mudar. E aí não é só uma mudança de comportamento, é uma mudança psicológica nos nossos padrões, nas nossas crenças, nas nossas ações. Quando a gente tem tudo mapeado, a gente tem instrumento, a gente tem dado para trabalhar, para entender aonde que a gente tem que tomar determinadas decisões. E afinal de contas, ter esse nível de entendimento no detalhe é extremamente importante, porque não é só uma questão de sobrar ou não dinheiro no final do mês. A gente quer gastar o nosso dinheiro com eficiência, certo? E para poder fazer isso, a gente precisa ter um controle minucioso de tudo aquilo que a gente faz. E aí, chegando ao ponto que eu gostaria de trazer para cá, eu quero trazer para vocês qual seria a forma que eu considero a mais básica de você começar essa organização, que seria separando tudo o que entra e sai aí na sua vida financeira em 4 grandes grupos. Então você vai separar primeiro as suas receitas,
E aí, por receita, entendemos todas as entradas que você vai ter ao longo do mês. Seja ela de salário, seja ela de rendas extras, seja ela algum dinheiro que alguém te deu ou emprestou, enfim, tudo o que entrar aí ao longo do seu mês. E ainda nesse grupo você consegue separar em 2 grupos. Você pode separar a sua receita fixa, que é tudo aquilo que vai entrar mês a mês para você, e você também pode separar na receita extra, naquela receita que é pontual, que ela vai entrar eventualmente aí no seu fluxo. E aí o próximo passo é você elencar todos os seus gastos essenciais. O que seriam os gastos essenciais? Seria tudo aquilo que você precisa gastar, que você precisa consumir para viver minimamente bem de acordo com o que você estabeleceu. Ou seja, quanto você vai gastar com a sua casa, com o local que você mora, quanto que você vai gastar de alimentação, de plano de saúde, de educação, de transporte, água, energia, internet, enfim, tudo o que você precisa para viver. E aí então você separa aquilo que é extra. Ou seja, o que é o extra? O extra é tudo aquilo que você eventualmente vai cortar caso você tenha uma crise financeira aí na sua vida. Então, se a gente pensar dessa forma, é muito fácil da gente conseguir fazer essa separação. O que isso significa? Significa que o seu salão semanal não é essencial. Você sobrevive sem ele, porque se você tiver uma crise, você vai ter que cortar isso. E aí, por fim, o quarto grande grupo que você vai fazer essa separação das suas entradas e saídas ao longo do mês é no grupo dos investimentos. Ou seja, o que você vai destinar para os seus investimentos, para que você possa ter o seu capital aumentado ao longo dos anos, inclusive pensando numa aposentadoria futura e pensando também numa reserva de emergência, que é muito importante a gente trazer esse conceito para cá, porque quando você começa a fazer toda essa análise, você tem que começar a pensar também sobre quanto você precisa ter guardado e de fácil disposição, caso você precise desse dinheiro do dia para a noite, para sobreviver a um eventual período de crise ou para conseguir cobrir gastos que você jamais esperaria que acontecesse. Aquele famoso riscos, né, aqueles famosos riscos que você precisa calcular, mas que você espera que não aconteça. Vou dar um exemplo, sei lá, seu carro quebrar e você precisar acionar a franquia do seu seguro até você ter um grave problema de saúde. E além de ter que cobrir os seus gastos, você ainda de repente ficar sem trabalhar e precisar de dinheiro para cobrir o seu padrão de vida nesse tempo. E aí o que os mais expertos no assunto recomendam? Que você tenha aí de 6 meses a 1 ano do seu custo mensal guardado, ou seja, 6 vezes aquilo que você gasta mensalmente, de 6 a 12 vezes aquilo que você gasta mensalmente guardado, e claro, de forma estratégica, porque você não vai querer colocar esse dinheiro a grandes riscos, mas você também não vai querer perder esse dinheiro e deixar simplesmente lá enfiado debaixo do colchão, certo? E aí, enfim, após ter todas essas linhas mapeadas, identificadas, é hora da gente colocar isso na ponta do lápis. E aí, como você vai fazer? Vai ser da forma que fica melhor para você. O ideal é que você vá trabalhando isso em planilhas para que você possa, com o tempo, conseguir brincar com esses números, para que você possa conseguir automatizar esses números, esses cálculos, para que fique mais fácil ainda para você quando você quiser fazer uma análise ou quando você quiser projetar de repente um ano aí para frente, quando você quiser de repente fazer um investimento e você precisa analisar todo o seu histórico para saber se aquilo é possível ou não, fazer uma viagem, enfim. E aí, tendo isso mapeado e tendo isso já na ponta do lápis, o primeiro passo é você analisar quantos % das suas receitas implica os seus gastos essenciais, porque daí você já consegue fazer a primeira análise sobre se há alguma necessidade de mudança, inclusive no seu padrão de vida fixo, e como também sobre quanto que está sobrando e quanto que você realmente pode destinar para aqueles gastos extras, né, gastos mais supérfluos, e para os seus investimentos, para sua reserva. Assim como também pensar na necessidade de buscar novas fontes de renda ou na necessidade, de repente, de pleitear um aumento de salário, até na sua própria aposentadoria futura, como eu já bem comentei aqui. Porque um dos principais objetivos de tudo isso que eu tô falando é a gente ter previsibilidade e controle sobre a nossa própria vida. E eu tô trazendo isso aqui porque, infelizmente, eu sei que, apesar de básico e óbvio, é aquele óbvio que precisa ser dito. Afinal de contas, aqui no Brasil, somos um dos países que as pessoas menos têm controle financeiro e somos um dos países onde as pessoas mais se endividam.
Então eu tenho certeza que para muitos de vocês eu tô falando tudo isso, muitos de vocês vão saber da importância, mas poucos de vocês vão fazer. Mas a partir desse vídeo você vai dar a mão para mim e você vai começar a organizar a sua vida financeira também, porque isso vai impactar no seu sucesso pessoal e profissional e com certeza vai te trazer uma vida mais próspera. Então faz aí, me conta e a gente se vê na próxima semana. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, hein? Um beijão e tchau, tchau!